Como somos enganados. A Operação Mockingbird. Nas sombras da Guerra Fria, as telas de hoje. Como a CIA fabricou notícias, manipulou jornalistas e moldou a realidade. Aprenda a decifrar os sinais ocultos que continuam a operar na mídia contemporânea. Os noticiários televisivos nos Estados Unidos começaram a tomar forma no final da década de 1940, exatamente logo após a Segunda Guerra Mundial. Assim, todas as noites, os americanos sintonizavam as mesmas vozes. Homens como Walter Cronkite, Edward R. Murrow e Dan Rather, rostos confiáveis que falavam com calma e autoridade. Eles não eram apenas repórteres, eles eram a consciência da nação. E quando Cronkite dizia algo, bem, as pessoas acreditavam. Esse é um dado interessante a ser analisado sobre o poder da narrativa de influenciadores criados, roteirizados para serem críveis. O programa Apollo foi um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA entre 1961 e 1972, com o objetivo de colocar o homem na Lua, supostamente. O projeto teve seu momento mais emblemático com o pouso da Apollo 11 no solo lunar em 20 de julho de 1969. E, obviamente, Walter Cronkite foi o narrador principal da epopeia que mostrava o tal filme do pouso do módulo lunar, o Águia, no Mar da Tranquilidade, que, portanto, devido ao filme transmitido simultaneamente e sua própria credibilidade de repórter sério e honesto criada, induziu a crer na eficácia do intento. Mas e se até mesmo essa confiança fosse fabricada? E se por trás daquelas mesas polidas e vozes graves, alguém estivesse puxando os cordões? Porque, como sabemos agora, a CBS, a revista Time e uma dúzia de outros meios de comunicação estavam trabalhando discretamente com a CIA. E não era para manter a missão segura, era para moldar no que as pessoas deveriam acreditar. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. A verdade é que esse jogo nunca parou. Simplesmente se tornou digital. Hoje os limites entre mídia e inteligência estão mais tênues do que nunca. E tudo começou com um programa pouco conhecido chamado de Operação Mockingbird, que significa, de certa forma, enganação. Então, vamos dar um pequeno salto. Se a CIA conseguiu controlar a mídia durante a Guerra Fria, o que te faz pensar que ela desistiu disso nos momentos atuais não estaria fazendo o mesmo? E quando todos os grandes veículos de comunicação divulgam a mesma narrativa, isso quer dizer jornalismo ou algo completamente diferente, deve ser entendido como a verdade dos fatos, não é mesmo? Vamos tentar descobrir contando uma certa história repleta de evidências sobre a Guerra da Informação. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou em uma nova forma de guerra, invisível, silenciosa, mas devastadora. Em 1947, a CIA foi criada nos Estados Unidos com uma missão que, além de coletar informações para o bem maior, ela foi criada para moldar as crenças, a opinião pública. Frank Wisner, seus principais operadores, chamava sua estrutura de propaganda de Mighty Wurlitzer, um órgão gigante onde cada tecla era um jornalista que tocava a melodia ditada por Washington. Charles Patterson, um escritor, citou: A CIA recrutou não apenas repórteres, mas editores, redatores, redatores-chefes, diretores da grande rede de TV e agências de notícia. Alguns sabiam quem estavam por trás, outros não. No auge da Operação Mockingbird, nos anos 50 e 60, mais de 400 jornalistas operavam sob influência direta da CIA. Imagine hoje. Notícias eram encomendadas, manchetes eram escritas dentro da própria agência e jornalistas apenas assinavam. Casos marcantes: a Guerra da Coreia, campanhas de terror psicológico contra os comunistas era usado através de notícias falsas. Golpes na América Latina, Guatemala em 1954 e Chile em 1973 foram precedidos por editoriais dos Estados Unidos que pintavam líderes que supostamente foram eleitos democraticamente como ameaças vermelhas
enquanto a manipulação do narcotráfico era parte do pano de fundo, entre outras coisas mais. Isso significa que chamam a atenção para um lado, enquanto que a magia está acontecendo por detrás dos panos pretos do palco. Então, a crise dos mísseis em Cuba foi outra narrativa que foi cuidadosa, onde eles omitiam a presença de mísseis americanos na Turquia e que visavam a narrativa da superioridade moral de Kennedy. No início da década de 70, a Guerra do Vietnã havia se tornado um terrível caos, um atoleiro e cemitério de americanos, mas a narrativa era a da justificativa moral e de vitória adiante, que então prolongou a guerra por muito mais tempo. O caso Watergate estava desmantelando a presidência e os americanos apenas começavam a fazer perguntas que deveriam ter feito muito tempo antes. Watergate foi o escândalo que derrubou Nixon e só veio à tona quando parte do sistema falhou em conter os vazamentos, ou esse jogo para criar instabilidade já fazia parte de agendas ainda mais obscuras, porque os jogos são assim mesmo. De qualquer forma, foi uma exceção que mostrou o que acontece quando a engrenagem perde o controle. Uma frase que combina aqui é: não era apenas corrupção, era espionagem política com cobertura midiática. Aqui está um comentário feito por Robert F. Kennedy Jr. em um de seus livros. A CIA entendeu cedo que controlar uma história valia mais do que vencer uma guerra. Essa pressão levou a criar uma comissão de investigação liderada pelo senador Farnham Church. Em 1975, o senador Church liderou uma investigação histórica sobre os abusos da comunidade de inteligência americana. O comitê Church revelou que a CIA não apenas espionava cidadãos, mas mantinha jornalistas em praticamente todos os grandes veículos. Da vigilância ilegal a planos de eliminação de pessoas incômodas, a CIA foi exposta por operar muito além de seu escopo. Foram chamados de teóricos da conspiração até que provaram que os documentos estavam certos. O trecho citado na audiência da época é o que segue. A mídia americana foi usada como uma ferramenta clandestina de guerra psicológica. Apesar do escândalo, nenhuma lei concreta foi aprovada. O projeto não foi encerrado, foi rebatizado. Ninguém foi responsabilizado. Os americanos foram instruídos a voltar a dormir. Com o tempo, os envelopes sumiram, mas os laços ficaram. Ex-agentes da CIA se tornaram comentaristas de TV. E as redes se concentraram em poucas mãos corporativas. Mas o principal problema perdura até hoje. Nenhuma lei foi aprovada para impedir a CIA de agir sobre a redação das notícias. Isso acontece não só nas notícias, acontece no meio político, no meio de influenciadores e até em artistas de Hollywood. Como aponta o autor independente Tom L. White, no livro Operation Mockingbird, hoje a manipulação é mais eficiente. Algoritmos, filtros de relevância, checadores de fatos com padrão duplo e influenciadores treinados, além de, obviamente, algoritmos. Então ele diz: hoje a manipulação é mais eficiente. Algoritmos, filtros de relevância, checadores de fatos com padrão duplo e influenciadores treinados. Ao longo dos anos 90, a CIA já não precisava telefonar para uma redação. Bastava criar a narrativa no topo e deixar escorrer pelas redes de contatos e sistemas oficiais de informação. As notícias estavam sendo realizadas de forma centralizada, mas distribuídas por veículos que aparentavam independência, entretanto sem alternativas informacionais reais. Já não era preciso telefonar para uma redação. Bastava criar a narrativa no topo e deixar escorrer pelas redes. E é por isso que todos repetem as mesmas opiniões ou disfarces que induzem a objetivos pré-definidos. A volta do silêncio digital. O termo fake news se tornou um campo de batalha. Redes sociais passaram a censurar, derrubar e rotular qualquer narrativa fora do script. Os algoritmos e a inteligência artificial entregavam aqueles que não lhes interessavam. No livro muito relevante de Ion Pacetta, Disinformation, ele diz: desinformação não é mentira, é empilhar verdades incompletas, distorcidas, reembaladas.
Segue o comentário de René de Resta, pesquisadora e especialista em desinformação e manipulação online. Ela foi Technical Research Manager no Stanford Internet Observatory, um programa multidisciplinar dedicado ao estudo de abusos em tecnologias da informação e ao impacto de algoritmos na narrativa digital. Em 2024, sua atuação frente ao estudo das campanhas de influência online foi alvo de controvérsia devido a pressões políticas. Isso acabou afetando sua posição no SEO. Hoje, a guerra da informação é travada por algoritmos e bolhas de confirmação. A censura não parece censura, parece conveniência. Agora resta uma pergunta. Se a verdade é perigosa, quem decide o que você pode ouvir e por quê? Bem, como você percebeu, temos muito a discutir para abrirmos os olhos a cada vez mais, assumindo maior controle consciente sobre nossas opiniões e ao entendermos de onde a grande maioria delas surgiu e qual é a agenda que as conduz por detrás. É por conta disso que eu estou preparando 3 aulas na forma de webinários totalmente gratuitos, onde esses assuntos ligados a temas atuais serão discutidos. Conheça agora essas 3 aulas. Aula 1. A Operação Mockingbird. O que a mentira da CIA revelam sobre a mídia e o poder. Da Guerra Fria aos dias atuais, veremos como a Operação Mockingbird expõe a ligação direta entre a CIA, a imprensa e a manipulação da opinião pública. Você aprenderá a reconhecer padrões de desinformação que se repetem há décadas e que continuam moldando a forma como o mundo é apresentado a nós. Aula 2. Neocameralismo e controle total. A filosofia oculta que redesenha o poder mundial. O neocameralismo, proposto por Kurt Yavin, transforma o Estado em uma corporação soberana, administrada como uma empresa de capital fechado por um ditador acionista. Vamos analisar como essa visão se conecta à ascensão da tecnologia, já consolidada nos Estados Unidos, e ao projeto de expansão para o controle global. Aula 3. De Harvard ao Pentágono, como o mito moderno dos alienígenas é fabricado. Da astrofísica de elite e departamentos secretos do governo, uma rede de narrativas sobre UFOs e alienígenas vem moldando a percepção pública, e muitas vezes desviando a atenção da realidade. Neste webinário, vamos expor como a ciência, mídia e operações estratégicas se combinam para criar um simulacro perfeito, capaz de conduzir as massas ao medo e à fantasia ao extremo. De operações secretas a mitos modernos, você vai descobrir como a ilusão é fabricada, repetida e transformada em realidade. E se tudo o que você acredita fizer parte de um grande roteiro? Eu te convido para 3 encontros reveladores onde vamos expor as engrenagens ocultas que moldam a sua visão de mundo. Você vai entender como somos enganados e aprender a enxergar o que eles não querem que você veja. Agora só falta um passo para garantir sua vaga. Clique no link ou no botão e receba todas as informações para participar gratuitamente das 3 aulas. Eu estarei lá esperando por você. Até lá!